Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Nessa segunda-feira, dia 3 de junho de 2024, hoje nós vamos começar a estudar juntas as parábolas no Evangelho de Lucas. Nós finalizamos a leitura do Evangelho de João, que foi maravilhoso. Se você não assistiu, se você não acompanhou, eu recomendo que você vá lá no nosso canal do YouTube, o canal @soistarblog, e assista a playlist lá, Evangelho de João, para acompanhar essa leitura. Porém, nós vimos que no Evangelho de João, nós não temos o registro das parábolas que Jesus contava, né? Jesus ensinava por meio de parábolas. Então, agora, para complementar essa nossa leitura, nós vamos estudar as parábolas no Evangelho de Lucas, tá bom? Jesus ensinava por meio de parábolas. Ele usava figuras simples, como a figueira, o grão de mostarda, a ovelha perdida, o relacionamento entre pai e filho, para explicar coisas profundas sobre o reino de Deus. Então, de forma simples, ele conseguia explicar coisas profundas sobre o reino de Deus, sobre a vida espiritual, sobre o nosso relacionamento com o pai, por meio das parábolas. Então, vamos combinar o seguinte: veio pra live, as lives vão acontecer toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. E veio pra live, já vem com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, porque é esse livro que nós vamos ler durante todo esse período de estudo das parábolas. E tem muita parábola pra gente estudar. Hoje nós vamos começar estudando sobre a parábola do semeador, que eu vou explicar para você por que essa é a primeira parábola. Mas olha só, em Lucas 8, então já abre aí a sua Bíblia, tá? Lucas 8:4. Lucas 8:4, a parábola do semeador. Se alguém puder, já comenta aqui esse versículo, Lucas 8:4, para eu fixar o seu comentário, tá bom? Então, olha só as parábolas que nós temos no Evangelho de Lucas. No capítulo 8, versículo 4, a gente tem a parábola do semeador. Em Lucas 11, a partir do versículo 5, nós temos a parábola do amigo que incomoda. Em Lucas 12, a partir do versículo 13, nós temos a parábola do rico e do tolo. Em Lucas 12 também, nós temos a parábola do servo vigilante. Em Lucas 13, nós temos a parábola da figueira estéril, do grão de mostarda e do fermento. Em Lucas 14, nós temos a parábola da grande ceia. Tem mais parábola. Eu anotei todas aqui, ó. Em Lucas 15, nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São 3 parábolas que vão ensinar mais ou menos a mesma coisa. Em Lucas 16, nós temos o administrador infiel e do rico e do mendigo. Em Lucas 18, a gente tem do juiz iníquo, que é uma das minhas parábolas preferidas, fariseu e publicano. Em Lucas 19, a gente tem as das 10 minas. Em Lucas 20, dos lavradores maus. E em Lucas 21, tem a última parábola, que é a parábola da figueira. Ou seja, tem muita parábola pra gente estudar, que junta muita coisa pra gente aprender. E nós vamos ler todas juntas aqui. Vamos acompanhar essa leitura juntas. Então já fica aí o nosso combinado, tá bom? Toda segunda, toda quarta-feira e toda sexta-feira nós estaremos aqui às 10 horas da manhã para estudar essas parábolas. Jesus era um grande mestre, é o nosso grande mestre. E ele tinha esse método de ensino, ele falava, né, por meio de parábolas. Porém, não eram todas as pessoas que entendiam essas parábolas. Por isso Jesus sempre falava, né, no final das parábolas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, e ele estava falando de ouvidos, mas na verdade ele estava tentando dizer que quem tem o coração aberto para receber a palavra, receba. E não eram todas as pessoas que recebiam, como não são até hoje todas as pessoas que recebem a palavra de Deus, que tem o terreno do coração preparado para receber a palavra de Deus, que é exatamente o que nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre terrenos, né? Ele fala sobre diferentes tipos de terreno, mas na verdade ele está falando sobre coração, diferentes tipos de coração. Então Jesus falava, explicava coisas complexas por meio de parábolas.
E é interessante que aqui no Instagram eu já recebi várias vezes mensagens assim: Lidiane, eu gosto tanto de acompanhar você porque você explica coisas difíceis, coisas que a gente não entende de uma forma simples. E eu fico muito feliz de ouvir isso porque o objetivo está sendo alcançado, né? Poder facilitar, né, o entendimento da palavra. Eu acredito que é um propósito de Deus na minha vida, né? Poder explicar para vocês a palavra de Deus. Desde criança, isso sempre foi muito natural na minha vida, essa questão de ensinar. Eu sempre gostei muito de estudar e gostava de ensinar. Ensinar era algo natural para mim, e é algo que eu acredito que Deus me deu, que Deus me levantou para isso, me levantou como uma professora, né? Aqui, além de escritora, eu acredito que eu sou uma professora, né? Eu ensino a palavra de Deus e isso enche meu coração de alegria. Eu sinto realmente que eu estou vivendo o meu propósito, cumprindo o chamado que o Senhor tem para minha vida. E assim, né, o Senhor era um grande mestre, ele é o maior mestre de todos. E ele ensinava, ele tinha essa metodologia, essa didática de ensinar coisas muito difíceis, coisas difíceis para nossa mente entender através de parábolas. Porém, não eram todas as pessoas que entendiam. Por quê? Porque muitas pessoas na multidão não queriam aprender sobre o reino de Deus. Estavam ali apenas porque estavam curiosos, eram curiosos, queriam ver os milagres, queriam ver a agitação, né? Estavam apenas acompanhando ali a multidão. Então, nós vamos ver que Jesus contava parábolas para a multidão, mas ele só explicava o sentido e o significado das parábolas para os seus discípulos. Para eles, ele explicava as parábolas. Por quê? Porque não era todo mundo que estava preparado para compreender. Não era todo mundo que estava preparado, com o coração preparado para receber a palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que fala a parábola do semeador, né? Que nem todos estão com o coração preparado, que nem todos estão com a terra fértil, com o solo fértil para receber a palavra de Deus. Então, a nossa leitura hoje é Lucas 8, a partir do verso 24, a parábola do semeador, e fala o seguinte: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, se secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava realmente falando sobre os tipos de corações. E para aquela multidão haviam essas pessoas. Haviam as pessoas que ouviam pelo caminho a palavra de Deus e aquilo se perdia. Havia pessoas que tinham um coração de pedra, endurecido, e mesmo que recebessem a palavra, ela não ia florescer, não ia frutificar. Ainda existiam aquelas pessoas que estavam com o coração cheio de espinhos. E mesmo que recebessem a palavra naquele momento, as dificuldades, os problemas acabariam sufocando elas. E elas acabariam se perdendo. Porém, ainda teria aquelas pessoas com solo fértil. O que significa? Com o coração aberto, com o coração humilde, com o coração preparado, onde a semente iria brotar, florescer e produzir fruto a 100 por 1. E é esse solo que nós precisamos cultivar no nosso coração, o solo de um solo fértil, para que a palavra que seja semeada possa frutificar na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Janine, a passagem é 8, Lucas 8, versículo 4. Eu vou comentar, eu vou escrever aqui, tá bom? Lucas, eu tinha pedido para alguém escrever aqui, mas eu vou escrever então. Lucas
8:4. A partir do 4, tá? A partir do 4. Para você se localizar. Pronto. Lucas 8, a partir do 4. Agora a gente vai ler o versículo 9, tá bom? Por que Jesus usava parábolas? E aí aqui explica por que Jesus usava parábolas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, nem todos entenderiam os mistérios do reino de Deus. Os discípulos, aqueles que eram os escolhidos, né, para fundar a igreja, para propagar o evangelho após a morte e ressurreição de Cristo, a eles o Senhor explicava as parábolas, porque eles precisavam entender coisas profundas sobre o reino espiritual, sobre o reino de Deus. Mas nem todos da multidão iriam receber, nem todos da multidão iriam compreender, né? Só aqueles que estivessem realmente com o coração preparado, com o coração aberto e sincero para receber a palavra de Deus. E aí Jesus dá a explicação da parábola. Ele fala a parábola e ele explica para os seus discípulos a parábola. Olha só o que ele fala. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a semente, né, da parábola que o semeador jogava, que o semeador semeou, é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crescendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, porque não têm raízes. E na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados pelas preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Ou seja, Jesus está dizendo, nem todos que receberam a palavra vão permanecer. Nem todos vão perseverar. Nem todos aqueles que recebem a palavra vão de fato aplicar essa palavra na vida delas. Por que nós estudamos a palavra de Deus, mulher? Por que nós precisamos estudar a palavra de Deus? Apenas para adquirir conhecimento? Não. Não é esse o objetivo. As pessoas que só possuem conhecimento e não usam esse conhecimento na vida delas, é como se elas não tivessem conhecimento. Se você tem conhecimento, mas você não usa esse conhecimento, você é igual a pessoa que não tem conhecimento. A diferença é que essas pessoas que só possuem conhecimento, mas não aplicam isso na vida delas, elas acabam se tornando soberbas. Né? Muita gente se orgulha do conhecimento que tem, né? E até usa esse conhecimento para humilhar outras pessoas, mas aquele conhecimento de fato não é aplicado na vida dela, ela não vive aquilo, ela não vive a palavra de Deus. E nós aprendemos a palavra de Deus para aplicar essa palavra nas nossas vidas, porque isso daqui é um tesouro. Isso daqui é um tesouro, uma preciosidade que o Senhor coloca à nossa disposição. Se nós aprendermos a palavra e aplicarmos esses princípios na nossa vida, nós nos tornaremos mulheres mais parecidas com Cristo. Nós seremos filhas que agradam o Pai. Esse é o propósito. Esse é o objetivo, não é apenas conhecer por conhecer, mas é para viver essa verdade. Não é apenas conhecer a verdade, mas viver a verdade. Quantas pessoas conhecem a verdade, mas continuam vivendo uma mentira? Não é? Muitas pessoas conhecem a verdade, têm contato com a verdade, mas permanecem vivendo uma mentira ou escolhem viver na mentira. E o Senhor nos chama para viver a verdade. O Senhor nos chama para viver a luz da sua
palavra, para aprender com ele e aplicar tudo o que nós aprendemos na nossa vida, senão nós seremos como Salomão, que tinha muito conhecimento, mas que acabou se afastando do Senhor, né? Terminou a sua vida longe de Deus, não permaneceu e não perseverou. Por quê? Porque ele tinha apenas o conhecimento. Ele buscou o conhecimento, mas de fato acabou se afastando do Senhor. Nós não podemos ser assim, né? Isso que nós aprendemos precisa ser aplicado na nossa vida. Né? Senão nós não vamos perseverar. Nós precisamos ser esse solo fértil. Esse solo das pessoas, nosso coração precisa ser esse solo fértil, onde a semente é plantada e ela vai frutificar. Todas as vezes que você recebe a semente da palavra, que você recebe um ensinamento da palavra, aquilo precisa frutificar, aquilo precisa gerar frutos. O que são frutos? É a transformação do seu caráter. É a mudança da sua mentalidade. É a mudança na prática das suas atitudes, na forma como você lida com as situações, na forma como você lida com as circunstâncias difíceis, na forma como você lida com aquela pessoa que é difícil, né? Isso vai frutificar, isso são frutos. É o amor, é a paciência, é a paz, é a alegria que vem do Espírito Santo. Isso é que é fruto, é quando isso transforma a sua vida. Então é isso que nós precisamos entender. E aí talvez você tenha ler essa parábola, como eu já li várias vezes essa parábola e pensava, meu Deus, e agora? Será que eu sou como o solo cheio de pedras? Será que eu sou como o solo cheio de espinhos? Será que eu sou como as pessoas, como as sementes que ficam à beira do caminho, né? E agora, o que eu faço? E se eu for se meu coração estiver cheio de espinhos? E se o meu terreno do meu coração for cheio de pedras, né? E aquele temor e aquele medo por não permanecer, por não ser um solo fértil. Mas sabe o que eu entendi, mulher? Que isso daqui não é uma sentença para você. Não é uma sentença, mas é um alerta. E eu entendi que a responsável por cuidar do solo do meu coração sou eu. Então veja só, Jesus está dizendo aqui que o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Pai e a forma como você recebe a palavra de Deus está diretamente ligado àquilo que você cultiva no seu coração. A circunstância do seu coração, a forma como está o seu coração é o que determina como você vai receber a palavra e se ela vai permanecer ou não. Ou seja, né, aquilo que nós cultivamos no nosso coração está diretamente relacionado à forma como nós recebemos a palavra. E se isso está relacionado, nós podemos cultivar, nós podemos tratar nosso terreno, nós podemos tratar o nosso coração. Então eu tô aqui hoje para dizer, cuide do terreno do seu coração. Se ele tá cheio de pedras, né, vamos arar essa terra. Se tá cheio de espinhos, vamos limpar essa terra. Vamos fazer uma limpeza nesse terreno. Vamos fazer um autoexame, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, me mostra, existem pedras ainda no meu coração? Existem espinhos no meu coração que têm me atrapalhado de receber e de frutificar na sua presença? O que tem me impedido de ser uma mulher mais parecida contigo? O que tem impedido a minha mudança, a minha transformação do meu caráter? O que é que está me impedindo de fluir no meu relacionamento com o Senhor? O que está ali atrapalhando? É por isso que nós precisamos tratar os venenos da alma. Como o meu livro novo diz, né? Existem venenos que nos contaminam e que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E que nos impedem de viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então,
é nossa responsabilidade, né? O Senhor, o semeador está lançando a semente da palavra, mas quem tem que tratar desse terreno somos nós. Nós somos responsáveis pelo terreno do nosso coração. E eu quero declarar hoje na minha vida e na sua vida que nós somos solos férteis, em nome do Senhor Jesus. Nós somos terra fértil. E independente da estação que nós estamos vivendo, se é uma estação de sol, se é uma estação de chuvas, se é uma estação de deserto, se é uma estação de tempestade, se é uma estação de folhas secas, se é uma estação de florescer, independente da estação que você esteja vivendo, você continua sendo um solo fértil, um solo que recebe a semente da palavra e essa semente frutifica em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a partir de hoje a gente tem esse olhar para dentro de nós. E se a gente encontrar alguma coisa que está realmente impedindo de frutificar, que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, com o nosso relacionamento com Deus, arrancar das nossas vidas, romper na nossa vida. Se é o orgulho, se é a inveja, se é a vaidade, se é a soberba, se é a falta de perdão, né? Se é a religiosidade, talvez que esteja nos cegando e atrapalhando de romper no nosso relacionamento com Deus. Se é a ferida paterna, se é a questão da orfandade, se é o vitimismo, que às vezes nós nos colocamos nesse lugar de vítima, de autocomiseração, né? E não assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas. O que é que tem nos atrapalhado? Orar para o Senhor e falar, Senhor, mostra para nós. Será que é insatisfação? Será que eu cultivo tanta insatisfação no meu coração que eu não consigo enxergar as bênçãos que eu tenho? E aí, isso atrapalha o meu relacionamento com Deus porque eu não consigo ser grata por aquilo que Ele já me deu. E eu estou sempre insatisfeita com tudo, né? Posso ter muitas bênçãos, mas nunca sou grata. Estou sempre reclamando, estou sempre murmurando. Será que é isso que tem me atrapalhado? Será que são as distrações? Será que eu tenho me distraído com muitas coisas e tenho perdido foco em Cristo, foco em crescer espiritualmente? Hoje é muito fácil a gente se distrair, não é mesmo, mulher de Deus? É muito fácil. A gente perde muito tempo com as distrações. Será que é isso que tem te atrapalhado? Será que é o sentimento de abandono que eu tenho no meu coração? Será que é o sentimento de rejeição? Eu tenho aquela impressão de que eu sou sempre a excluída e isso tem me atrapalhado de me achegar a Deus. Será que é a culpa que eu carrego no meu coração que tem me atrapalhado de me achegar a Deus? Existem tantos venenos que nos contaminam e às vezes sem nos ver, sem a gente perceber, são venenos sutis que vão nos contaminando, que vão nos envenenando e nos afastando do Senhor. Enchendo o nosso coração de pedras, enchendo o nosso coração de espinhos. E mesmo que a gente receba a palavra, que a gente frequente cultos, que a gente assista lives aqui no Instagram, aquilo não floresce, aquilo não frutifica, porque é necessário tratar esse terreno. É necessário cuidar do coração. É necessário cultivar esse jardim que o Senhor nos deu, né? Tratar, arar a terra, fertilizar ela, regar ela com a presença do Senhor, com a água viva que vem do Senhor, né? E isso a gente só faz quando a gente cultiva realmente esse relacionamento diário com o Senhor. Quando a gente se achega diariamente a Ele e fala, Senhor, vem tratar o meu coração. Trata aqui, Senhor. Derrama a sua água viva. Joga as suas sementes. Faz florescer. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós temos cultivado e com sinceridade nos colocamos na presença de Deus, sem máscaras, sem fingimentos, porque Ele é quem sonda os nossos corações, Ele é quem revela os nossos pensamentos. Esses dias eu estava lendo o livro do profeta Joel, acredito, em que o Senhor fala, sou eu que revelo os pensamentos humanos. Então é Ele que conhece os nossos pensamentos. Ele conhece.
Então não adianta usar máscara na presença dele, mulher. Não adianta usar palavras bonitas para mascarar aquilo que está escondido no seu coração. Ele quer corações sinceros. Ele quer corações quebrantados. Corações rendidos. Corações dispostos a ouvir a voz e obedecer a essa voz. Então se coloque com sinceridade. Seja honesta. Não tenha vergonha do Senhor, porque Ele já sabe. Se você tiver que confessar que você tem inveja, confessa. Eu acho que essa coisa mais difícil de alguém confessar, que ela tá com inveja de alguém. Confessa, Senhor, eu tô com inveja daquela pessoa. Eu não entendo por que a minha vida tá desse jeito. Mas eu me arrependo, eu não quero cultivar isso no meu coração. Se você tá amargurada, confessa para Jesus. Fala, Senhor, eu tô amargurada porque eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa. Meu coração pesa só de ouvir a voz dela. Meu coração pesa só de ouvir o nome daquela pessoa. E eu não consigo, Pai. Esse sentimento tá pesado demais. Eu não consigo carregar e eu quero entregar isso pro Senhor. Me ajuda. Me ajuda a superar isso. Me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a eliminar esse peso. Senhor, eu tenho uma culpa que corrói a minha alma, uma culpa que me sufoca e eu não aguento mais viver assim. Senhor, eu entrego esse fardo para o Senhor. Me ajuda, Pai, a compreender que o Senhor já me perdoou, a compreender que o Senhor já pagou o preço por mim na cruz e eu viver livre para te adorar. Muitas mulheres não conseguem adorar ao Senhor porque carregam um peso muito grande no coração, um peso de culpa. E eu quero dizer para você que essa culpa não vem do Senhor, porque o arrependimento que o Espírito Santo ele gera em você, ele gera para transformação, para mudança e não para culpa, não para um peso. Entenda isso, o Senhor já te perdoou, seja livre em nome de Jesus. Existem mulheres que não conseguem adorar o Senhor, não conseguem estar dentro de uma igreja adorando com os irmãos porque sentem culpa no coração. Não conseguem abrir a Bíblia porque quem sou eu para ler a Bíblia? Quem sou eu para estar na presença de Deus? Realmente, mulher, nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas pela graça, é pela misericórdia. Não é mérito próprio, mas é o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, hoje eu quero dizer para você que você pode tratar o terreno do seu coração. E o que o Senhor deseja é que você seja esse solo fértil. O Senhor quer fazer de você esse solo fértil, que vai perseverar e que vai continuar sendo fértil, independente da estação. E o Espírito Santo já disse isso para mim uma vez. Em um momento muito difícil, em que eu perguntei, e agora, Senhor, o que vai ser da minha vida? E aí o Espírito Santo respondeu, você é solo fértil. E solo fértil continua sendo solo fértil, independente da estação. Então eu quero declarar isso para você, você é solo fértil. E você vai continuar sendo solo fértil, independente da estação. Então, amada, entrega esse coração. Seja sincera. E vamos tratar, vamos arrancar essas pedras, vamos eliminar esses espinhos. E vamos ser livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livres para adorar a Deus, livres para buscá-lo, livres para aprender e para crescer na presença dEle. Amém? Em nome de Jesus, querida, receba essa palavra no seu coração. Que hoje possa ser o início de um novo ciclo, de uma nova estação e de um novo tempo na sua vida. Um tempo de uma nova mulher. Uma mulher tratada, curada e restaurada pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo relacionamento que você vai a partir de hoje construir com nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz, sua palavra que cura, que restaura, que nos liberta das mentiras do inimigo, que nos liberta, Pai, de espinhos, de pedras. Hoje nós colocamos o nosso coração na sua presença, apresentamos o nosso coração. Pai, se há espinhos, se há
pedras, se existem venenos que estão nos impedindo de fluir na sua presença, Senhor, nos mostra agora em nome de Jesus. Nos ajuda a tratar esse terreno. Nosso desejo, Pai, é ser solo fértil, é frutificar, não apenas receber a sua semente, mas frutificar, Senhor, dar fruto para Ti. Ser filhas parecidas contigo, mas nós não conseguimos sozinhas, nós precisamos de ajuda. Então nos ajuda, Senhor, a vencer a amargura, nos ajuda a vencer a inveja, nos ajuda a vencer a insatisfação, nos ajuda, Senhor, a vencer a vaidade, nos ajuda, Senhor, a vencer a religiosidade. Nos ajuda, Senhor, a vencer a rejeição, a vencer o abandono, a vencer tudo aquilo, Pai, que cresceu como erva daninha nos nossos corações. Hoje, Pai, nós entregamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a tratar desse terreno e a sermos mulheres férteis e frutíferas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Muito obrigada pela sua companhia hoje, mulher de Deus. Hoje foi nossa primeira live sobre as parábolas no Evangelho de Lucas. Então, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaremos ao vivo novamente para falar sobre mais uma parábola, tá bom? Se você não conseguiu assistir essa live completa, não tem problema. Você pode assistir lá no nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco eu vou enviar a live pra lá, tá bom? O nosso canal é @soustarblog, é igual o nosso Instagram, facinho de você encontrar. E lá você tem mais de 260 lives devocionais para você aprender a palavra de Deus, para você aprender a fazer o seu devocional e crescer como mulher de Deus, ser uma mulher profunda em Deus. Esse é o nosso objetivo e propósito aqui, tá bom? Débora, segunda, quarta e sexta, tá bom? Segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Esse é o nosso combinado. Vou escrever aqui, então, o canal Sou Esther Blog, tá bom? Procura lá, Sou Esther Blog, você vai encontrar o canal e muito conteúdo pra você, tá? Beijo no coração, mulher de Deus. Até quarta-feira.